império que escondeu seus próprios tesouros. Imagine caminhar pelas ruínas silenciosas de Roma ao entardecer. O vento cortante sopra por entre colunas quebradas, como se sussurrasse segredos antigos que ninguém mais pode entender. Agora feche os olhos. Você ouve o eco de tambores de guerra? O cheiro de pedra queimada ainda parece pairar no ar. Roma, a cidade eterna, já foi o centro de um mundo que prometia durar para sempre, mas mesmo ela enterrou suas maiores maravilhas no esquecimento. Palácios tão gigantescos que faziam os deuses parecerem pequenos. Estátuas tão perfeitas que pareciam prestes a respirar. Obras de engenharia tão avançadas que fariam até o mundo moderno se curvar. Mas hoje, ninguém mais sabe exatamente onde estão. Ninguém mais os vê. E o mais assustador, quase ninguém sequer se lembra que existiram. Por que essas obras sumiram? Quem teve interesse em apagá-las da história? O que Roma tentou esconder da humanidade? Você está prestes a descobrir um lado sombrio da história que ninguém ousa contar. Mas antes de continuar, comente aqui embaixo a nossa senha secreta. O Império escondeu suas joias. Assim eu saberei que você está com a gente até o fim dessa jornada. E se você já está começando a sentir o peso dessa história, não saia do vídeo, porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. E se você é apaixonado por Roma assim como eu, já conhece nossa loja Roman Life? Tem fantasias, acessórios, roupas e itens de decoração incríveis. Tudo inspirado diretamente na Roma antiga. O link está na descrição. Depois dá uma olhada, você vai se surpreender. Agora respire fundo, porque a primeira maravilha perdida vai te deixar arrepiado. A primeira maravilha, o Palácio de Nero e o Domus Aurea. A cidade ainda ardia. Ano 64 d.C. Roma acabava de passar pela maior tragédia de sua história. Um incêndio que destruiu quase tudo. As chamas consumiram bairros inteiros, templos milenares, fóruns e até mesmo casas de senadores. Enquanto a cidade chorava e os corpos ainda fumegavam sob os escombros, um homem sorria. Um homem com ambições tão colossais quanto a própria Roma. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Mas o que ele fez em seguida? Mudaria a cidade para sempre. Do meio das cinzas, Nero não reconstruiu Roma para o povo. Ele a reconstruiu para si mesmo. Em um gesto que escandalizou até os patrícios mais poderosos, Nero mandou erguer sua própria cidade particular. O Domus Aurea, a Casa Dourada. Imagine um complexo palaciano com mais de 300 hectares, quase 3 vezes o tamanho do Vaticano, com lagos artificiais, florestas privadas, jardins suspensos, salões decorados com ouro, pérolas, marfim e mármore importado do Oriente. Nas paredes, afrescos de seres mitológicos e cenas sensuais se misturavam a esculturas de deuses que tinham o próprio rosto de Nero. O teto de uma das salas principais girava. Isso mesmo, girava, acompanhando o movimento das estrelas, enquanto pétalas de rosa caíam do alto e perfumes eram borrifados automaticamente sobre os convidados. Sim, Roma tinha sua própria boate cósmica no século I. Era um espetáculo de ego e poder. Era uma provocação à própria república que ele ajudou a enterrar. E para muitos era uma afronta aos deuses. Mas por que ninguém mais vê essa maravilha hoje? Porque Roma tentou apagá-la. Depois da morte de Nero, os imperadores seguintes tiveram vergonha do que ele havia feito. O Domus Aurea foi saqueado, enterrado, e sobre ele foram construídas outras estruturas, como o Coliseu, ironicamente feito com os restos do palácio do imperador mais odiado da história. Séculos depois, artistas renascentistas como Rafael e Michelangelo encontraram os corredores escondidos do Domus Aurea. Eles entravam por buracos e ficavam boquiabertos diante das pinturas. Era como um tesouro proibido do passado. Mas o lugar ainda está lá, abaixo da Roma moderna, enterrado, esquecido e assombrado por uma história que poucos têm coragem de contar. Você sabia dessa história? Se sim, comenta abaixo o que achou da primeira maravilha esquecida. E aproveita para comentar o que você faria se encontrasse um túnel secreto para o Domus Aurea. Você entraria? Agora, se você achava que o Palácio de Nero era o auge da arrogância imperial, espere até descobrir a segunda maravilha. Uma que quase ninguém acredita que existiu, mas cujos rastros ainda atormentam os arqueólogos até hoje. A segunda maravilha. A Biblioteca do Palatino. Os livros que o fogo devorou. Antes de Roma ser famosa por seus exércitos, anfiteatros e imperadores sanguinários, ela era, para poucos privilegiados, um império de sabedoria. No alto da colina Palatina, berço dos fundadores da cidade e lar de diversos imperadores, havia um local envolto em silêncio, admiração e temor. A Biblioteca Imperial do Palatino. Não era uma simples coleção de rolos de papiro. Era o coração do conhecimento romano.
Uma joia intelectual que reunia os maiores tratados de política, filosofia, ciência, magia e até engenharia secreta. Ali estavam cópias de textos gregos traduzidos ao latim, manuscritos originais de autores que hoje só conhecemos por nome, livros que explicavam os mistérios do cosmos, os mecanismos das máquinas romanas e até as fórmulas para manipular metais raros. Dizem até que existiam obras que não deveriam ter sido escritas, mas tudo isso desapareceu. Ninguém sabe exatamente quando ou como ela foi destruída, mas há registros de um incêndio misterioso que atingiu a colina do Palatino entre os séculos III e IV. Um fogo que parece ter começado dentro da própria biblioteca. Os documentos pegavam fogo rápido, e junto com eles, séculos de sabedoria viraram fumaça. Ninguém conseguiu salvar nada. E o mais estranho, ninguém jamais reconstruiu a biblioteca. Alguns estudiosos acreditam que foi acidental. Outros, mais ousados, afirmam que foi intencional, porque ali dentro havia segredos demais. Segredos que poderiam enfraquecer imperadores, colocar em xeque os deuses ou revelar que o poder romano era sustentado mais por ilusão do que por força. Imagine o que foi perdido. Leis que moldaram o mundo. Estratégias de guerra esquecidas. Tecnologias que talvez só hoje começamos a entender. Quantas vezes o conhecimento foi silenciado por medo? Roma teve medo do que ela mesma criou. E como em tantas civilizações, preferiu apagar a chama do saber do que arriscar a liberdade que ele traz. Se você chegou até aqui com a senha secreta número 3, o fogo comeu a verdade. E diga, o que você faria se tivesse nas mãos um pergaminho perdido da biblioteca do Palatino? Se está gostando desse mergulho sombrio pelas maravilhas perdidas de Roma, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias que ninguém mais conta. E claro, já se inscreve para não perder as próximas revelações. Ah, e antes da próxima maravilha, fica o convite, passa na nossa loja Roman Life. Além de fantasias e roupas inspiradas em soldados, senadores e imperadores romanos, temos também peças dignas de filósofos e pensadores da Roma antiga. Tá tudo na descrição. Vai lá e descubra a Roma que você pode vestir. Mas agora, chegamos à terceira maravilha. Uma que envolvia templos flutuantes, sacrifícios misteriosos, e um deus que até hoje muitos têm medo de invocar. A terceira maravilha. O Templo de Mitra, o deus da escuridão subterrânea. Roma amava os deuses, mas havia um que ela temia em silêncio. Mitra, um deus vindo do Oriente misterioso, envolto em sombras, sangue e iniciações secretas. Enquanto os grandes templos de Júpiter, Marte e Vênus brilhavam sob o sol, os templos de Mitra eram escondidos, enterrados, escondidos sob a cidade. Eles eram chamados de mitreus, cavernas artificiais esculpidas abaixo de edifícios comuns, invisíveis ao povo. Ali dentro, a luz desaparecia. O ar era úmido, pesado. Tochas iluminavam paredes com inscrições enigmáticas e símbolos de sacrifício. Ao centro, quase sempre, uma imagem: Mitra matando um touro. O sangue do animal jorrando em direção à terra. E crê-se que essa imagem era recriada em carne viva. E se eu te dissesse que centenas desses templos existiam em Roma, e quase todos foram destruídos ou soterrados de propósito? Sim. Durante o avanço do cristianismo, os templos de Mitra foram considerados perigosos demais. Eles representavam uma religião rival, organizada, influente, secreta. Os seguidores de Mitra vinham muitas vezes das legiões. Eram soldados, generais, homens poderosos que se submetiam a rituais cruéis para renascer dentro das trevas. Alguns passavam por banhos de sangue. Outros ficavam dias isolados nas cavernas, jejuando, delirando, tendo visões. Tudo em nome da iluminação pela escuridão. Mas um dia, Roma apagou tudo. Os mitreus foram destruídos ou enterrados sob igrejas. E apenas alguns poucos foram encontrados, como o debaixo da Basílica de São Clemente ou os restos sob as ruínas de Ostia Antiga. Mas os rituais, as palavras ditas nos sacrifícios, os símbolos, tudo isso se perdeu para sempre. Quantos cultos foram apagados da história por medo de seu poder oculto? Roma se fez grande por absorver culturas, mas também por destruir aquelas que ameaçavam o controle moral. Mitologia, religião, política. Tudo fazia parte do mesmo jogo. E o culto a Mitra foi banido não por ser maligno, mas por ser incontrolável. Se você chegou até aqui, comente a senha secreta desta parte. Roma enterrou seus deuses. E deixa nos comentários, você teria coragem de entrar num templo subterrâneo abandonado como esse? Sozinho? E claro, se você curte esse lado mais sombrio da Roma antiga, na nossa loja Roman Life tem itens exclusivos inspirados em gladiadores, rituais e mistérios do Império. Link na descrição. Veste Roma. Veste História.
E agora prepare-se, porque a próxima maravilha não era um templo, nem um palácio, mas sim uma máquina viva, capaz de mover Roma inteira. Uma que até hoje levanta suspeitas de ser mais avançada do que podemos imaginar. A quarta maravilha, a máquina d'água de Agripa, o coração oculto de Roma. Roma era pedra e sangue, era espada e mármore, mas por trás de toda a sua glória, batia um coração invisível, silencioso e fundamental. No ano 33 a.C., um homem chamado Marco Vipsânio Agripa, o braço direito de Otaviano, o futuro imperador Augusto, ergueu o que muitos chamaram de milagre hidráulico. Mas Agripa não queria apenas impressionar, ele queria dar vida à cidade. Assim nasceu a quarta maravilha, o complexo sistema hidráulico de Roma, uma verdadeira máquina viva feita de aquedutos, sifões, túneis subterrâneos, torres de pressão, reservatórios e válvulas de bronze, tudo conectado com uma precisão que ainda hoje desafia engenheiros modernos. Roma tinha encanamento, tinha água encanada, tinha luxo, mas também poder. Mais de 1 milhão de metros cúbicos de água por dia eram canalizados para fontes públicas, casas da elite, termas gigantescas como as de Caracalla, palácios imperiais, fontes, jardins e até lagos artificiais. Mas o que pouca gente sabe é que por trás de tudo isso havia um centro oculto de controle, uma verdadeira máquina mestra escondida sob o solo da cidade. Um conjunto de engrenagens, válvulas e tanques de equilíbrio que regulavam toda a pressão d'água de Roma, algo tão avançado que só foi compreendido séculos depois com o surgimento da engenharia moderna. Esse sistema foi projetado e supervisionado por Agripa pessoalmente. Ele mapeou cada fluxo, construiu as termas que levavam seu nome e coordenou quase 11 aquedutos que abasteciam a metrópole imperial. Mas então, por que essa maravilha foi apagada da história? Porque conforme os séculos passaram, Roma perdeu sua alma. Com as invasões bárbaras, os aquedutos foram quebrados, saqueados, abandonados. A máquina viva foi silenciada. Muitos túneis subterrâneos colapsaram. Outros foram selados, considerados amaldiçoados por medos medievais. Durante séculos, ninguém sabia onde estavam. E mesmo hoje, muitos desses canais e dispositivos seguem soterrados ou escondidos sob as ruas modernas da cidade. Roma secou, literalmente. A cidade que fazia água surgir de pedra virou pó. Quantas civilizações modernas dependem de máquinas invisíveis para sobreviver? Se um império como Roma perdeu tudo com a quebra de seus sistemas, o que isso diz sobre nós hoje? Se você está aqui até agora, comenta a senha secreta dessa parte. A máquina que respirava Roma. E me diz, você acha que seria possível recriar hoje todo esse sistema sem a tecnologia atual? Mas agora, a próxima maravilha nos leva a um lugar que poucos ousam visitar. Um local de morte, sacrifício e ecos de algo não humano. A quinta maravilha. A Câmara das Vozes. O anfiteatro do esquecimento. Você já ouviu vozes? Num lugar vazio, já sentiu calafrios mesmo sem vento algum? Já teve a sensação de estar sendo observado em meio ao silêncio? Se algum dia você caminhar pelas ruínas do antigo anfiteatro de Estácio, nos arredores da antiga região suburra de Roma, talvez você ouça algo que não devia estar lá. Porque esse lugar era chamado pelos antigos de a Câmara das Vozes, o teatro que falava sozinho. Construído no final do século I, esse anfiteatro foi projetado para rivalizar com o Coliseu, mas não em tamanho. Seu objetivo era outro: criar um lugar onde cada sussurro se transformasse em um rugido. Sua acústica era tão perfeita, tão sobrenatural, que bastava uma voz baixa no centro da arena para ecoar com intensidade em todos os cantos do espaço. Era como se as próprias paredes respirassem, como se o teatro ouvisse. Diziam que, à noite, era possível ouvir vozes repetindo os últimos discursos dos condenados, ou os gritos dos animais nas lutas noturnas. Outros falavam de cânticos que vinham do subsolo, de lamentos em latim antigo. E de um eco que nunca parava de repetir o nome de um único homem: mistério e destruição. O imperador Domiciano, conhecido por sua obsessão com controle e medo da traição, utilizou o local para realizar execuções simbólicas. Mas, segundo relatos do historiador Suetônio, o imperador começou a ouvir vozes em seus próprios aposentos após visitar o local. Alguns diziam que ele havia sido amaldiçoado por um gladiador injustamente executado ali. Pouco tempo depois, Domiciano foi assassinado a facadas no próprio palácio. E o teatro foi fechado, soterrado, esquecido. Séculos depois, ao escavar parte de suas fundações, arqueólogos relataram que seus equipamentos gravaram sons sem explicação. As gravações foram arquivadas,
e o local novamente selado. E se alguns lugares guardassem a dor que presenciaram? Será que a arquitetura romana tocou algo além da matéria? Se você está comigo até aqui, comenta a senha secreta número 5. As paredes ainda gritam. Comenta aí. Você teria coragem de passar uma noite sozinho nesse anfiteatro esquecido por Roma? E se você ama essas histórias obscuras da Roma antiga, não deixa de curtir o vídeo. Isso mostra que vale a pena continuar revelando essas maravilhas perdidas. E lembre-se, na Roman Life, nossa loja oficial, você encontra peças inspiradas na Roma misteriosa, sombria e poderosa, roupas, acessórios e itens que fazem história. O link está na descrição. Vista-se como um verdadeiro conhecedor do Império. E agora, vamos para a sexta maravilha. Uma que não foi destruída. Foi roubada, desmontada peça por peça, e enviada para um destino tão cruel quanto simbólico. A sexta maravilha. O Obelisco Negro. O monumento que virou prisioneiro. Ele tinha mais de 20 metros de altura, pesava toneladas, e era feito de um material raro retirado do deserto mais profundo do Egito, granito negro. Este não era um simples monumento. Era um símbolo de dominação, de apropriação divina. E por muito tempo, ele se ergueu no centro de Roma como uma lembrança. Roma não apenas conquistava homens, conquistava deuses. Estamos falando do Obelisco Negro de Ramsés II, trazido para Roma pelo imperador Domiciano e erguido próximo ao templo de Ísis, uma divindade egípcia que havia conquistado o coração dos romanos. O poder das sombras. Esse obelisco não era decorado com vitórias romanas. Ele carregava os hieróglifos de Ramsés o Grande gravados com precisão milimétrica. Mas por que um imperador romano ergueria no coração de sua cidade um símbolo tão poderoso de um rei estrangeiro? Porque Roma sabia. Dominar o símbolo era dominar a alma. Colocar aquele obelisco em solo romano era como dizer ao mundo: até os deuses do Egito agora servem ao império. Mas esse tipo de orgulho costuma ter consequências. Sumiu, e ninguém percebeu. Nos séculos seguintes, o templo de Ísis foi destruído durante a perseguição aos cultos pagãos. O obelisco caiu, ficou enterrado entre escombros. E durante a Idade Média, virou lenda. Diziam que quem o tocasse seria amaldiçoado. Outros diziam que ele atraía pragas. Mas o mais estranho, ninguém jamais tentou restaurá-lo. Até que, séculos depois, ele foi desenterrado, mas não voltou ao lugar original. Foi levado para a frente da Vila Médici e depois realocado na Piazza della Minerva, diante de uma igreja cristã. Hoje, ele repousa sobre as costas de uma pequena estátua de elefante, quase ridicularizado, como se sua imponência tivesse sido punida com o esquecimento e o rebaixamento. Quantos símbolos foram capturados, humilhados e esquecidos para que outros pudessem se levantar? O Obelisco Negro não foi destruído, mas foi tornado invisível. Aquele que um dia tocou o céu, agora serve como enfeite. Se você chegou até aqui, comenta a nossa senha secreta número 6. Roma aprisionou os deuses. E responde aí, se você pudesse escolher um único monumento para devolver ao seu local de origem, qual seria? Não se esqueça de curtir o vídeo se estiver gostando e compartilha com quem ama mistérios históricos como esses. E agora, chegamos à última maravilha perdida. Uma que era tão grandiosa, tão absurda, que muitos acreditam que ela nunca existiu de verdade. Mas os registros romanos dizem o contrário. E o que ela poderia fazer? Mudaria tudo o que sabemos sobre Roma. A sétima maravilha, o porto voador de Trajano, a base que desafiava os mares. No auge do Império, Roma precisava mais do que exércitos. Ela precisava de logística, de velocidade, de controle sobre os mares. E foi o imperador Trajano, o mesmo que levou o Império à sua maior extensão territorial, quem ousou construir algo que desafiava a engenharia e o bom senso. Um porto flutuante, mas não apenas flutuante. Um porto que parecia voar sobre as águas. Um local que recebia navios gigantes mesmo em maré alta. Um sistema que, segundo os relatos da época, permitia a carga e descarga sem que as embarcações sequer atracassem diretamente no continente. A engenharia impossível. Esse lugar se chamava Portus Traiani e ficava ao norte de Ostia Antiqa. Mas havia algo diferente nesse porto. Trajano criou uma estrutura em forma de hexágono. Algo extremamente avançado, cercado por canais internos que mantinham a água nivelada, mesmo com as variações do mar. Mas o que mais impressionava? Plataformas móveis que se ajustavam às embarcações, pontes que se elevavam com o movimento da maré, navios que pareciam flutuar sobre trilhos líquidos. Alguns estudiosos modernos acreditam que os romanos criaram ali o embrião de um sistema de doca flutuante hidráulica, algo que só seria redescoberto. No século XIX, sumiu, mas não deveria ter sumido. Durante séculos, o porto foi vital.
Mas com a queda do império, ele foi abandonado, assoreado, encoberto pela terra. Mapas antigos sumiram. Relatos foram tratados como exagero, e as estruturas viraram lenda. Em escavações recentes, arqueólogos descobriram parte do hexágono, mas o sistema hidráulico descrito nunca foi reencontrado. Alguns dizem que foi intencionalmente desmontado, outros que os planos foram roubados. E há quem acredite que tudo era um protótipo secreto militar. Mas o fato é, essa maravilha existiu, e Roma a apagou da própria memória. Quantas tecnologias esquecidas nos fazem pensar que não evoluímos, mas regredimos? Se os romanos faziam isso no século II, o que mais foi perdido no tempo? E me conta, você acha que essa maravilha foi real? Ou era apenas propaganda imperial? E antes de irmos para a conclusão final, curte esse vídeo, compartilha com quem ama a história e se inscreve no canal para continuar descobrindo os segredos mais sombrios de Roma. E se você quiser carregar um pedaço dessa história, passa na loja Roman Life. Tem produtos inspirados nas grandes obras e legados de Roma, com qualidade e identidade. O link está na descrição, não deixa para depois. Agora, respire fundo. As maravilhas que ainda gritam sob a terra. Roma ainda está viva, mas não nas avenidas movimentadas ou nos monumentos turísticos lotados. Ela está viva sob seus pés, enterrada, esquecida, silenciada. Cada uma dessas maravilhas, o Palácio de Nero, a Biblioteca do Palatino, os templos subterrâneos, as máquinas de Agripa, o Teatro das Vozes, o Obelisco Prisioneiro, o Porto que flutuava, todas essas obras existiram. Elas não são mitos, mas porque sumiram. Porque Roma, que adorava celebrar sua glória, decidiu apagar partes da própria alma. A resposta é dura, porque o poder teme o que não pode controlar. Porque a história é escrita pelos sobreviventes. E as maravilhas que eram grandes demais, sombras demais, livres demais, foram apagadas pela conveniência do silêncio. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Tudo. Vivemos em um mundo que também apaga o que incomoda, que também reescreve, que também esconde. Quantas verdades estão sendo enterradas agora mesmo? Por interesse? Quantas ideias, obras e pessoas estão sendo esquecidas porque são perigosas demais para o sistema? As 7 maravilhas perdidas de Roma são um espelho do presente. E talvez uma advertência para o futuro. Elas não estão realmente perdidas. Estão apenas esperando para serem redescobertas. Por pessoas como você. Agora é com você. Se esse vídeo te arrepiou em algum momento, se ele te fez pensar, se te mostrou um lado de Roma que ninguém te contou, curte agora. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com quem ama mistérios históricos. E nos comentários me diga, qual dessas maravilhas mais te impactou? Qual você acha que ainda está viva e escondida sob os nossos pés? Isso vai mostrar que você é um verdadeiro guardião da história. E não esquece, se quiser vestir Roma no corpo, na casa ou na alma, corre na Roman Life, nossa loja oficial inspirada na Roma antiga. Tem roupas, acessórios, decorações, fantasias e muito mais. O link está na descrição. E cada peça carrega um pouco desse império dentro de você. Nós somos aqueles que lembram, aqueles que questionam, aqueles que não se curvam ao silêncio da história. E você, está pronto para o próximo segredo de Roma?